Pessoal, uma gigantesca atualização agora nesse conflito em relação a Israel e Irã. O presidente russo Vladimir Putin, que em tese não tem nada a ver com o conflito, acabou de dizer que a gente pode estar ingressando numa terceira guerra mundial, ou caminhando para uma terceira guerra mundial. Isso é muito perigoso porque a gente está falando do presidente do segundo exército mais poderoso do mundo. Ele começou a guerra na Ucrânia e ele é um player muito importante na geopolítica global. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai entreter essa ideia de que a gente pode estar caminhando para uma terceira guerra mundial. Então a gente vai apresentar 5 motivos pelos quais a gente pode estar a caminho de uma terceira guerra mundial. Antes de mais nada, curte o nosso vídeo porque essa vai ser uma análise muito legal. Se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo sobre tudo que você está achando em relação a essa questão de terceira guerra mundial, conflito entre Israel e Irã e geopolítica global. Vamos ao vídeo. Antes de mais nada, é importante a gente colocar que muito nesse vídeo vai ser feito paralelos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque a nossa tese é que existem ingredientes para uma guerra mundial que estão presentes na Primeira, na Segunda e estarão certamente na Terceira Guerra Mundial. Isto posto, o primeiro motivo são conflitos regionais interconectados. Na Primeira Guerra Mundial, antes do evento que realmente deflagrou a guerra, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, existiam conflitos regionais que já estavam acontecendo há algum tempo e que eram muito perigosos e se interconectavam por ter interesses de potências, muito parecido com o que está acontecendo hoje. Entre 1912 e 1913, você teve a Guerra Balcânica, as guerras balcânicas, que envolveram Sérvia, Grécia, Montenegro e Bulgária. Uma guerra que movimentou a região dos Balcãs. Um segundo conflito foi a crise marroquina entre 1905 e 1911, que foi basicamente quando a Alemanha e o Reino Unido começaram a se degladiar pelo controle do Marrocos, uma região da África. E por fim, você teve grandes tensões nacionalistas na região, principalmente após a Revolução da Rússia de 1905. Na Segunda Guerra Mundial, você teve 3 conflitos muito importantes também. Em primeiro lugar, a invasão da Etiópia de 1935, que foi quando o ditador Mussolini da Itália decidiu invadir a Etiópia para controlar a região. Você teve a Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, e aquele quadro do Pablo Picasso que ficou extremamente famoso, que foi o bombardeio de Guernica, Então, uma outra tensão gigantesca. No caso do eixo do Japão, você teve a invasão da Manchúria em 1931 e a guerra com a China em 1937. Conflitos que pareciam que estavam construindo uma guerra em ebulição, ou seja, potências com interesses globais em conflitos regionais que se interconectavam. O mesmo está acontecendo hoje. A gente tem a guerra da Ucrânia, que foi a invasão da Rússia em 2022, que tem interesses, primeiro, da Rússia, segundo, da Ucrânia, terceiro, dos Estados Unidos, pela Ucrânia ser um grande aliado, quarto, da OTAN como um todo, por conta do medo da expansão, do expansionismo russo em relação à região do leste europeu. Você tem o Oriente Médio em ebulição, então aquele atentado do 7 de outubro, em que o Hamas invadiu o sul de Israel e isso deflagrou uma guerra na faixa de Gaza. Você tem agora principal em relação a Israel, fazendo ataques aéreos ao Irã, destruindo instalações nucleares. E agora que, inclusive, o Putin, como a gente começou o vídeo falando sobre, ele tem interesse na região e que, aparentemente, ele está acreditando que a gente está caminhando para uma terceira guerra mundial. E um terceiro eixo seria o que pode realmente deflagrar uma terceira guerra mundial. E a gente já comentou no nosso vídeo sobre a terceira guerra mundial, que foi o primeiro vídeo que a gente postou e tá no izinho aqui, você deveria dar uma olhada, sobre a questão de China e Taiwan. Os interesses chineses em tomar Taiwan, a importância da cadeia de ilhas para os Estados Unidos, a importância geopolítica no mercado de chips, tudo isso que é um conflito que é muito latente e que pode estourar a qualquer momento. E outros conflitos pequenos também. A gente pode colocar, por exemplo, a questão da Índia e do Paquistão. A gente fez um vídeo também falando sobre isso. Assiste nosso vídeo. Que são 2 potências nucleares que estão disputando uma região específica já desde 1947. Então, conflitos regionais definitivamente são interconectados e podem nos levar a uma terceira guerra mundial. O segundo motivo é a formação de blocos militares, a polarização global e as alianças regionais. Então, antes de 1914, no caso da Primeira Guerra Mundial, você teve formação de alianças nítidas. Ficaram conhecidas como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente formada pela França, pela Rússia e pelo Reino Unido. Existiam interesses expansionistas da Alemanha, por exemplo, na região,
E a Tríplice Entente ela foi construída justamente para frear esses avanços expansionistas da Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha a Alemanha, a Itália e a França compondo o eixo, ou seja, uma aliança regional importante, mais uma vez com um grande expansionismo alemão. Você tinha os aliados, que compunham Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. Alianças criadas ambas para frear os interesses da outra aliança. No atual cenário, a gente tem, no caso do que eu gosto de chamar de eixo das ditaduras, não existe um nome ainda específico para isso, mas você tem China, Coreia do Norte, Rússia, Irã, esses são os principais países. Ao passo que você tem o que eu chamo de aliança OTAN, no geral, como Israel, OTAN, ou seja, países da Europa, Estados Unidos. Mais uma vez, as alianças sendo formadas para frear os interesses do outro lado. Não me parece uma coisa que vai se repetindo? Pessoal, antes de mais nada, algo importante. Para a gente fazer esse vídeo, isso exigiu muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo e muita dedicação. Esse tipo de coisa não vem do nada. A gente lê muito. Para que você tenha esse tipo de conhecimento, para que você saiba fazer esse tipo de análise, você também precisa adquirir o hábito da leitura. Por isso, a melhor forma possível é pelo Kindle Unlimited. No link aqui na descrição, você consegue ter acesso por apenas R$ 2,99 por 3 meses de graça. E é muito importante porque conhecimento é poder. Vamos voltar para o vídeo. Terceiro motivo, o desgaste da ordem global vigente e, por consequência, o crescimento do nacionalismo. No caso da Primeira Guerra Mundial, a ordem global que existia naquele momento era uma ordem França, Reino Unido, a ordem liberal que começou na Segunda Revolução Industrial e foi sendo cada vez mais degradada. Com isso, você teve a ideia do pan-eslavismo, você teve o expansionismo alemão na região. A ordem global ela ia sendo testada, os interesses políticos começavam a se sobrepor. O crescimento político, e aqui eu não estou falando só de exército, não estou falando só de uma questão territorial ou de crescimento econômico num determinado país, mas o crescimento de uma vertente política começa a se sobrepor à outra e ela tem que ser posta em prática, ela tem que ser testada. O mesmo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A ordem que foi construída pós Primeira Guerra, pós Tratado de Versalhes, que estabeleceu mais uma vez uma ordem em que existia Reino Unido, em que existiam Estados Unidos em grande ascensão, a ideia de um período de bonanças da década de 1920, ela começou a ruir após a crise de 1929. E após essa crise, as tensões foram aumentando e o nacionalismo alemão, o expansionismo japonês, o expansionismo italiano começaram a efervescer. E a partir dali, essa ordem global que existia começava a ser testada. Nesse momento, a gente tem exatamente a mesma coisa. A ordem que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi construída pela OTAN com os Estados Unidos, que foi construída com base nos preceitos de uma democracia liberal, que foi construída com base no capitalismo liberal, começa a ser testada pelo expansionismo russo, por uma China crescente, uma China com uma economia em absoluta ascensão, por uma Coreia do Norte nuclearizada, por um Irã muito fortalecido no Oriente Médio, pelo menos ao que tudo indica, né? Por um programa nuclear iraniano. Ou seja, aquela ordem global que domina o mundo, que é a ordem Estados Unidos-OTAN, que é a ordem liberal, começa também a ser testada por Rússia, por Coreia do Norte, por Irã. E isso vai aumentando ainda mais as tensões. E, no caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, levaram a um conflito gigantesco. O quarto motivo é o completo fracasso da diplomacia, é o completo fracasso das instituições para tentar evitar um conflito. Então, no caso da Primeira Guerra Mundial, você teve a crise de julho, em que depois do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand na Sérvia, a Áustria emitiu uma nota dando um ultimato à Sérvia e exigindo diversas concessões. A Sérvia aceitou quase todas as concessões. Ainda assim, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Depois disso, a Rússia estava tentando estreitar laços eslavos. Aí a Alemanha deu um ultimato à Rússia e à França.
A França não abriu mão da aliança com a Rússia e aquilo foi só se complexificando e eclodiu no conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. No caso da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações fracassou completamente em evitar o expansionismo alemão. Para quem não sabe, a Liga das Nações futuramente se transformou na ONU e naquele momento ela fracassou em impedir que aquele conflito de fato acontecesse. O Hitler ele estava numa cruzada maluca, se expandir na Europa inteira e aquele conflito acabou eclodindo na Polônia. E aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial. No caso do atual cenário, observe, a diplomacia não pôde impedir o ataque da Rússia em relação à Ucrânia. A diplomacia não pôde impedir que o Oriente Médio entrasse em ebulição, que Israel invadisse a faixa de Gaza ou que depois Israel invadisse o Irã. E nesse momento, pelo menos até o atual momento, e é aqui que mora o perigo, a diplomacia não tem fracassado em evitar um conflito da China em relação a Taiwan. E a gente espera que se mantenha dessa forma. Porque se essa diplomacia fracassar, a gente pode entrar de cabeça numa terceira guerra mundial. O quinto e último motivo está na completa desordem global e inclusive econômica do mundo. No pré-Primeira Guerra Mundial, como a gente mencionou, diversas revoluções começaram a acontecer, guerras nos Balcãs, questão da revolução na Rússia em 1905, uma ordem muito debilitada, a economia caminhando de uma forma bem perigosa naquele momento, e essa desordem toda global, geralmente com líderes fracos, com pessoas que são incapazes de impedir que o conflito aconteça, com pessoas com grandes ambições, com pessoas que não estão preocupadas de fato com o próprio país, e sim com seus interesses políticos, com a perpetuação do poder e a criação de uma nova ordem mundial. Isso deflagrou a Primeira Guerra. O mesmo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial você tem o Hitler em absoluta ascensão, a crise de 1929, uma crise econômica que gerou uma grande desordem na ordem geopolítica do mundo, na ordem econômica, que complicou demais as relações econômicas entre Estados Unidos e Europa. Tudo ali que estava se montando para uma desordem completa, líderes que não estavam mais pensando no próprio país, e sim fora dele, em como construir uma nova ordem mundial. E aqui, no atual cenário, não vamos colocar que a desordem está completamente feita, mas de fato existe uma desordem, né? Teve em 2008 a crise lá do subprime, que gerou uma questão inflacionária na Europa. Isso gerou a ascensão de líderes populistas. Depois você teve a pandemia que gerou uma pressão inflacionária gigantesca no mundo. Então, Estados Unidos com inflação, Brasil com inflação, Europa com inflação. Você tem todas essas crises e conflitos regionais acontecendo que também tensionam a ordem mundial e transformam o mundo em uma desordem completa. Então, você tem questões econômicas, você tem questões políticas, você tem questões sociais, você tem ascensão de nacionalismo, você tem aí, de um lado, uma esquerda woke, uma polarização gigantesca, do outro lado, você tem uma direita trumpista que tende a ser extremista em alguns pontos. Você tem no Brasil a mesma coisa acontecendo, na Europa a mesma coisa acontecendo. Uma desordem e um caos se instaurando. A questão que a gente vai chegar aqui, e para concluir isso tudo isso tudo pode ser mitigado? Essa é uma pergunta. A gente consegue diminuir essas tensões todas? A gente consegue fazer com que esses 5 motivos sejam ponto a ponto desmantelados? A gente consegue restaurar a ordem global? Restaurar os interesses em algo que está para fora do país, ou seja, um interesse político externo para uma ordem interna? Não sabemos. Pode ser que tudo apenas se acalme e os ânimos se arrefeçam de uma forma que o conflito não aconteça. Mas me parece estranho. Mas parece que não é exatamente esse o caminho que a gente está arrumando nesse exato momento. Me diga o que você acha nos comentários. Curte e compartilhe esse vídeo. Mais uma vez, isso é um vídeo que levou muita pesquisa, muito trabalho para entregar para você o melhor conteúdo. E assim nós seguiremos, sempre entregando o melhor para vocês. Muito obrigado pela sua audiência.